Bem-vindos ao Entre Culturas, um podcast que assinala os 50 anos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Um convite à reflexão sobre ciência, saúde e arte a partir de desafios da sociedade civil. E durante uma hora a proposta é conversarmos sobre um problema e como é que a arte e a ciência podem cooperar na procura de soluções. E neste episódio arrancamos viagem inspirados pelo Quarto do Bebé, o primeiro romance de Anabela Mota Ribeiro. Olhamos para o luto, para o longo e incerto caminho da doença oncológica e ainda para as marcas que ficam nesta que é a nossa vida e também o nosso corpo. Se a doença é o fio condutor desta conversa, a literatura é a expiação para a dor e parte integrante do processo curativo. Eu dou as boas-vindas aos meus convidados, Anabela Mota Ribeiro, jornalista e escritora, e Rui Henrique, médico de anatomia patológica e professor no ICBAS. Bem-vindos e obrigada por terem aceito o convite para estarem aqui hoje. Obrigada pelo convite. Neste Entre Culturas e a celebrar também connosco os 50 anos desta nossa casa. Anabela, eu começo por si. O Quarto do Bebé foi lançado em 2023 e encerra nas suas páginas muita coisa, muitas narrativas. O feminismo, a mulher, a família, a mãe e o pai, a saúde, a doença e o coletivo, que eu acho que é um aspecto muito interessante e importante de realçar. E a minha primeira pergunta, de onde é que vem o impulso para, numa fase tão delicada, escrever uma obra tão crua, tão honesta? Vem das consequências de um diagnóstico ou é inesperado? Bárbara, muito obrigada pelo convite e muitos parabéns ao ICBAS. Antes de começar a responder, quero dizer que eu sinto uma verdadeira comoção por estar nesta casa e por celebrar os 50 anos desta casa, porque esta era a casa de Maria de Sousa, uma querida amiga que inspirou a personagem Aurora do Quarto Bebé, por um lado, e por outro lado porque me acompanha uma frase mítica de Abel Salazar: um médico só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E por isso tenho mesmo muito gosto em estar aqui fazendo parte desta festa e contribuindo tanto quanto posso com o meu testemunho para a celebração do ICBAS. Bom, em relação ao meu romance, eu comecei a escrever muitos meses depois da doença. E eu chamo-lhe a doença, e não apenas doença oncológica ou cancro, e não é uma forma de evitar o embate com a palavra. É porque aquilo que eu não sabia quando recebi o diagnóstico é que era o início de uma longa maratona, era o início de um longo processo. E aquilo que foi depois mais duro para mim, do ponto de vista clínico, foi tudo aquilo que se seguiu aos tratamentos subsequentes ao diagnóstico. Portanto, é um longo processo que não diz respeito apenas à tumorectomia ou à radioterapia, mas também às suas consequências, à reverberação disso no corpo, além da psique, muitos meses mais tarde. E quando nós confinámos em casa e eu comecei a escrever o Quarto Bebé, aquilo que foi espantoso para mim, e este espantoso quero dizer mesmo esta palavra, causou-me espanto a mim mesma, eu começar a encontrar palavras para dizer aquilo que eu estava a viver. Porque nos meses anteriores era como que um deserto, era como que uma terra gretada. Eu não tinha nenhuma palavra para dizer, compreender, partilhar aquilo que estava a viver. Era o tempo do combate. Era o tempo do estoicismo. Ou pelo menos eu exigi para mim essa atitude estoica, severa, sem lamúria. E quando nós recolhemos a casa, eu compreendi que estávamos
perante uma dupla doença. Era a doença do planeta, estávamos todos acometidos por uma situação inédita que transtornava as nossas vidas de uma forma devastadora e nem tínhamos ideia quão devastadora isso estava a acontecer. Portanto, era o corpo do planeta que estava a ser agredido, era o corpo do coletivo, da polis, que estava a ser brutalizado, e depois ao mesmo tempo era o meu corpo próprio que estava a lidar com a doença e com essa agressão e com o terremoto que a doença desencadeia. Portanto, eu diria que quando eu encontrei esta estrutura, eu fui avançando. E a escrita permitiu-me, de uma forma catártica, lidar com este processo e enfrentar os dias. Este avançar foi, lá está, foi uma coisa que foi acontecendo a partir do momento em que há a capacidade de pôr em palavras tudo o que se está a passar e a avalanche de sentimentos, os medos, as pequenas alegrias, as pequenas vitórias, não é? Quando há tempo também para as ver. A partir desse momento, do momento em que se pega a primeira vez, como é que foi o processo? Houve aqui algum voltar atrás? Foi mais ou menos contínuo? Eu encarei-o como um exercício. O único exercício que eu fazia durante o confinamento era subir e descer escadas. E eu encarava outras tarefas domésticas e a escrita também como um exercício, como uma forma de exercitar a disciplina. Vincular-me aos dias, ter projetos, eu acho que isso é indispensável. Também como estratégia para nos mantermos à tona e não sucumbirmos, não é? Agora, o que aconteceu depois em relação a essa primeira matéria, livro ainda informe e que ainda não tinha, sobretudo, esta forma final do romance, o que aconteceu foi que eu, a seguir, pousei e precisei de fazer uma maturação, uma gestação ou germinação. Eu uso muitas duas palavras porque a presença das plantas é determinante no livro. Isso tem que ver com a professora Maria, que me dizia desde há muito tempo: flores por perto. É muito importante ter presenças vivas perto de si e, no fundo, ver o ciclo da vida. Esperar o desabrochar. E isto é uma lição mesmo muito importante para a vida. Implica lidarmos com a espera, com o vazio, com aquilo que é invisível, mas também insufla muita esperança, porque conseguimos compreender que há um caminho que está a ser feito, há uma vivificação que se desenrola, ainda que não esteja à nossa frente. E, portanto, eu uso muitas palavras germinação, porque penso muito no processo das plantas, bem como gestação, porque o que aconteceu, e ainda ao encontro do título do romance, O Quarto Bebé, o que aconteceu foi que eu percebi durante esses longos meses, de uma forma mais definitiva, que eu não seria mãe, que eu não teria um bebé desses a que chamamos bebés. E então é preciso perguntar como é que nós exprimimos a nossa fertilidade e como é que encontramos um sentido para a nossa vida e lidamos com temas como legado, nome, a nossa própria infância. E, portanto, é preciso gerar também tudo isso de uma outra maneira, não é? E, portanto, eu tive assim um pousio muito longo depois dessa escrita, durante o qual eu pensei o que é que eu queria fazer, ainda sem mexer ativamente no livro. E depois, a seguir, quando ataquei a peça operatória, aí já com mais convicção, com mais determinação, eu acho que o transformei no romance que hoje as pessoas podem ler. E falamos aqui de dualidades, e uma das dualidades é precisamente essa do tempo e esta relação com o tempo. E é muito curioso que
há dois tempos. Há o tempo do doente, há o tempo da rede do doente, não é? Para os doentes e para a rede é muito urgente, e uma operação que acontece numa semana é um tempo demasiado longo, mas para um médico é um tempo diferente. É o tempo de implementar os protocolos, de se fazer as análises, de se perceber que tratamento é que se vai aplicar. E eu gostava que o professor me falasse um bocadinho desta gestão de expectativas. Como é que se faz num processo destes? Como é que se faz esta gestão de tempos? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É uma honra e um privilégio poder participar nos 50 anos da nossa escola, e eu, como antigo aluno e atual membro do corpo docente, sinto obviamente uma honra muito grande em estar aqui, e essa honra é maior por partilhar esta sessão com alguém que define um acontecimento não por um facto isolado, mas por um contexto. E eu achei maravilhoso esta visão da doença, porque é de facto isso. Nós às vezes concentramos-nos na patologia, mas não o vemos como algo muito mais sistémico. É uma doença que não se centra apenas na pessoa que padece, mas em todo o meio à sua volta, em todo o ecossistema que a rodeia. Porque esta patologia em si, perturba não só a própria pessoa, como todos os laços de relação, de amizade, de filialidade, de paternidade ou de maternidade, e com tudo aquilo que está à sua volta. Portanto, às vezes não temos muito essa percepção, mas um diagnóstico desta natureza é um fator de profunda perturbação em todo um sistema que estava potencialmente equilibrado ou relativamente equilibrado, e que de repente parece que o mundo caiu e que agora como é que nós nos vamos adaptar a uma nova realidade. A forma mais simples de abordar é querer resolver isto rapidamente. E deitar para trás das costas, não pensar, avancemos sem pensar, temos é que atalhar isto rapidamente e portanto, quanto menos tempo. A visão de quem está do lado do aconselhamento, e na prática é isso que os médicos e todos os profissionais de saúde, porque isto não é só sobre médicos, é impossível abordar uma temática desta natureza a falar em medicina, e quem trabalha de perto e tem como eu o privilégio de trabalhar num hospital que se dedica de forma especial aos doentes com este tipo de doença, percebe que o médico é uma parte da equipa, seguramente uma parte importante, muitas vezes com uma visão de liderança, mas há todo um conjunto de profissionais que às vezes até quase que desvalorizamos na sua função e que são fundamentais. Dou o exemplo de que, por exemplo, aquilo que nós chamamos que antigamente chamaríamos assistentes operacionais e que agora são técnicos auxiliares de saúde, o seu contacto direto com os doentes, no seu cuidar, por exemplo, desde a forma como acolhem a pessoa na consulta ou a forma como vão cuidar dela no pós-operatório imediato ou no pré-operatório, têm uma proximidade bem maior do que com o doente tantas vezes do que o médico alguma vez teve com esse doente. E deixam às vezes marcas mais profundas no doente que o próprio médico, e os próprios doentes são capazes de verbalizar com essas pessoas sentimentos que não são capazes de verbalizar com outro profissional de saúde. Portanto, toda esta equipa tem que estar muito motivada e muito dentro deste espírito de que estamos a tentar reequilibrar um sistema que sofreu um embate poderosíssimo, e que se nós não tivermos aqui uma ação de ajuda, vai ser muito mais difícil ultrapassar. Portanto, há o tempo do doente e do sistema que, olha, eu quero isto mais rápido. Há o tempo do sistema de saúde no sentido de prestar a melhor assistência possível, em que tem que haver aqui todo um conjunto de procedimentos que vão desde a análise do caso em si, a procura de informações cada vez mais profundas e meticulosas sobre o que é que esta doença representa naquela pessoa em especial, para que depois haja uma proposta de um tratamento. E cada vez mais, e acho que a Anabela deve ter sentido isso, espero eu, há não lhe vou chamar uma corresponsabilização, mas uma participação também importante do doente nesta decisão. Porque há decisões que por vezes têm que ser tomadas, que sob o ponto de vista daquilo que possa ser o futuro, o outcome, como nós lhe chamamos, esse outcome não pode ser visto de maneira isolada. O que é uma sobrevivência se para a pessoa essa sobrevivência é feita sem um determinado tipo de qualidade e standard de vida que essa pessoa pensou para si própria? É um valor absoluto o número de dias ou de anos que podemos sobreviver à doença? E eu pessoalmente não o acho.
Mas há pessoas que têm ideias muito diferentes. E cada vez mais nós sentimos que os nossos doentes têm posições muito assertivas e, obviamente, dependendo um pouco também da sua própria literacia, da sua formação, têm opiniões mesmo muito fortes sobre aquilo que é o seu futuro e querem ser parte desta decisão e têm todo o direito. Não nos esqueçamos que quando nós falamos em consulta, é isso mesmo. O médico, o paciente consulta-nos para ouvir uma opinião. A decisão é sempre dele. E, portanto, temos que tomar em atenção que há todo um conjunto de decisões muito relevantes em que nós damos um conselho, em que nós, da nossa experiência e daquilo que nós sabemos que é a ciência no estado atual, é um ponto de partida e depois temos que ouvir aquilo que são as expectativas, as decisões e em que o doente é soberano na tomada dessas decisões. Por isso, é preciso tempo para isto. Não é fácil, porque nós sabemos muito bem, e há essa percepção na consulta, sobretudo na fase inicial em que se dá uma notícia e em que se dá a primeira notícia, as pessoas parece que bloquearam em relação ao resto do mundo. Há todo um conjunto de informação que pura e simplesmente não passa e não é processado. Por isso é muito importante, por exemplo, nessas fases, ir alguém a acompanhar, alguém que possa estar a ouvir e para que depois possa, com essa pessoa em conjunto, analisar, digerir aquela informação. E tem que ser depois necessariamente num segundo tempo, em que depois de haver este primeiro embate e uma primeira análise de toda aquela informação, então uma discussão um pouco mais aprofundada sobre, ok, e agora o que é que nós vamos fazer? São raras as situações em que temos uma emergência oncológica. As outras situações, com maior ou menor brevidade, requerem cada vez mais este tipo de análise e consideração. O que nunca significa que nós tenhamos que deixar isto para as calendas gregas portanto, tenhamos listas de esperas infindáveis, porque estamos todos à espera de falar com os doentes, o que não é rigorosamente verdade. As questões aqui são outras. Mas há um tempo. E eu sei que nem sempre é fácil desse tempo ser entendido pelos pacientes, pelos seus cuidadores, pelos seus familiares, mas há um tempo em que é preciso fazer esta primeira interiorização da doença para a pessoa estar preparada para discutir connosco e ser um parceiro nessa decisão, porque na realidade é só o parceiro mais importante. Portanto, é o doente cada vez mais, e falamos disto muitas vezes no ICBAS, não é? É fundamental que haja aqui um estabelecimento de uma relação para além daquilo que é a terapêutica e o que a ciência diz. É importante que haja essa relação médico-doente, médico-rede. Mas isso, na realidade, é o que a medicina é e foi durante centenas de anos. Nós é que nos esquecemos um pouco disso, porque, sobretudo a partir do final do século XIX e início do século XX, a medicina foi-se rendendo cada vez mais à tecnologia, e a tecnologia é fundamental para nós atingirmos os níveis de cuidado que nós temos hoje, não tenhamos qualquer dúvida, mas fomos, ao mesmo tempo, sonegando e deixando para um segundo plano aquilo que na prática um médico era, e deve continuar a ser, que é alguém que está próximo do doente, que é empático com ele no sentido em que compreende o seu sofrimento e compreende todo o seu entorno e todo aquilo que é a sua circunstância, para o ajudar a ultrapassar a situação. Isso é que são as palavras do professor Abel Salazar. Quem só sabe medicina, nem medicina sabe, é dizer, quem só sabe a tecnologia e a ciência médica, sem perceber no âmago o que é que são as pessoas, o que é o ambiente que as rodeia, o que é a sua crença, o que é a sua visão perante a doença e a sociedade, não consegue ser um médico eficaz. Porque há muitas doenças em que o cuidar não é um tratamento ativo, sob o ponto de vista tecnológico, farmacológico ou outro, passa muito por ouvir, escutar e ajudar a ultrapassar aquilo que são as barreiras que se colocam. E por isso esta visão da doença como um todo. E não apenas do doente, porque é de facto algo sistémico e não apenas algo muito solitário, embora seja vivido solitariamente. Eu, entretanto, já dei aqui uma volta, desculpa, Anabela, ao meu guião, já estou fora das minhas perguntas. Queria acrescentar alguma coisa? Sim, se posso. Estava a ouvir o Rui e estava a pensar que escrevi no quarto do bebê. Eu não sabia que a extração do tumor era a parte mais simples, ou a única parte simples. Não é? E eu precisei de muito tempo para compreender isto. De facto, há um tempo muito dilatado, é um tempo subjetivo, para uma compreensão plena daquilo que nos aconteceu, e também achei especialmente interessante que falasse dessa teia de relações, porque todas elas têm de ser
desse tremor de terra. Esta imagem da terra a tremer é mesmo uma coisa que me ocorre muitas vezes quando eu penso numa doença assim. Apesar de, em boa verdade, e isso eu também demorei muito tempo a perceber, eu nunca tive medo de morrer. Eu achei sempre que eu me ia safar. O diagnóstico era esse, eu não sou assim uma pessoa hipocondríaca, tudo isso contribuiu, mas também isso foi uma coisa que eu percebi muito mais tarde. No fundo, eu só percebi que eu nunca tive medo de morrer quando morreu a professora Maria. E eu temia pela vida dela, mas não pela minha. Eu sofri com a morte dela e compreendi que esse tipo de angústia, essa sensação de perda, esse sofrimento, eu não o tive. Quer dizer, eu estou a dizer isto e quase me retraio, porque quando nós rememoramos as coisas, há sempre uma parte de reorganização do discurso e das peças no seu contexto e pode ser inexato. Mas a impressão que eu tenho é de que, no fundo, eu sempre confiei. Não é? Eu sempre confiei que eu ia ultrapassar aquele período. E também demorei muito tempo a perceber que quando eu estive em risco, inclusive em risco de vida, foi muito depois da extração do tumor, de facto. Isso não tinha tido dificuldade nenhuma. Pronto, em princípio, uma operação dessas, com todo o desenvolvimento tecnológico e toda a perícia cirúrgica, não é em si uma coisa de um risco fatal, não é? Pronto, a não ser quando as coisas correm mesmo mal e também depende da idade do doente, enfim. Não sei falar dessas coisas, temos aqui um médico que sabe. Falando aqui da rede, novamente, e o professor falou desta questão também da solidão e da necessidade de introspeção. A Anabela fala disso no romance e, de facto, eu tive muita sorte. Eu tive o João, eu tive as minhas irmãs, eu tive os meus amigos que me seguraram sempre a mão. Ninguém debandou ou desiludiu. Uma extrema qualidade da minha vida relacional. Ainda assim, é preciso momentos de solitude. Ou... Eu acho que sim, não é? Eu acho que há momentos em que, por mais que sintamos essa rede e essa mão, é um diálogo a sós. É de nós para nós, mas eu acho que é sobretudo de nós com a vida. Vida V maiúsculo. Acho que são as fundações que são mexidas, não é? É o famoso porque é que isto me aconteceu. Que nunca se questionou também. Eu acho que só me questionei, já tinham passado 9 meses ou 10 meses ou coisa assim, não é? É quando se chega a um período de saturação? Ou... Não, no meu caso aconteceu porque em plena pandemia eu tive uma pneumonite rádica e sobre ela tive uma pneumonia bacteriana e eu compreendi que se apanhasse Covid aquilo corria mesmo mal, não é? E eu senti aí que era uma injustiça muito grande. Então, se eu tinha lutado tanto, se eu me tinha portado bem, vamos dizer assim, não é? É porque uma parte de nós fica assim, aquela criança cumpridora que faz o que os médicos dizem e que quer passar na prova, não é? E portanto eu tinha sido valente, eu tinha me portado bem, E agora mais não tinha dado um ai. A minha médica dizia: é impressionante, passa por isto tudo sem um ai. E eu sentia-me muito orgulhosa, não é? E depois a seguir, pumba. E eu dizia: não, isto não é justo, não é? Bom, e também aquela situação que estávamos a viver do confinamento, acho que nos pôs todos muito vulneráveis, expôs a nossa vulnerabilidade, não é? Eu também costumo lembrar que a doença nossa ou a dos outros é uma aparição muito tangível, muito concreta da morte, não é? Nós sabemos que somos mortais, mas obviamente não lidamos com isso diariamente, nem podemos pensar nisso diariamente, senão ficaria invivível. Mas quando isso acontece no nosso corpo ou no corpo daqueles que amamos,
O contexto é outro. O contexto é outro, não é? E nós estamos a ver a nossa caveira. A morte, de repente, passou a ser uma coisa real, não passou a ser um dia eu vou morrer. É uma concretização, não é? Daquela, quer dizer, não É uma concretização concretização da imagem, da Sim, finitude. é uma Não é? presentificação dessa imagem. Eu acho que é isso, não é? Pronto, é como se ela se aproximasse mais de nós, não é? E depois eu tive outras complicações pós-segunda cirurgia, uma infecção pós-operatória, tive um choque anafilático, quer dizer, eu durante 1 ano e 4 meses tive muitas peripécias, não é? E portanto, sim, há um momento em que se calhar cansaço, em que eu digo, mas porquê é que isto me está a acontecer? Mas essa interrogação é de mim para a vida, assim como se eu a agarrasse pelos colarinhos, não é? Que sou eu, não é? Porquê? Porquê? Qual é o sentido disto tudo? Não é? E eu acho que é mesmo necessário que isso aconteça, não é? E quando eu há pouco disse, o meu primeiro tempo foi o do combate, foi o do estoicismo, fui severa. Eu não sei se isso foi uma coisa boa, foi apenas a minha maneira de lidar, de enfrentar aquilo, e tem que ver com as minhas características, mas se calhar teria sido psicologicamente menos duro para mim se eu me tivesse permitido sofrer antes. É que eu acho que não me permiti sofrer, e isso num momento qualquer é um dique, acaba por rebentar, não é? E portanto eu acho muito bem que as pessoas se vão abaixo no primeiro momento, que desabem, assim que lhes dizem, olha, temos aqui uma coisinha para tirar. Cada um, isto também se aprende com a doença, cada um reage como consegue naquele momento, não é? E não vale a pena dizer, eu acho que vou reagir assim ou assado, só quando se está perante a situação. Sim, ninguém imagina, não é? Ou seja, por mais que se saiba, que se conheçam pessoas Sim, menos próximas, ninguém imagina realmente sim. naquele momento o que é que vai. Mas é verdade que ter amigos, ter a família, ter o marido, é precioso, é precioso. E no meu caso, a minha médica é uma grande amiga também. E isso também fez uma diferença muito grande. Em relação àquilo que o Rui disse há pouco, eu acho que a segunda opinião é importante. Não estou a desmobilizar ou não tento que as pessoas desmobilizem dessa possibilidade. Mas um conselho que eu sempre dou é, uma vez que encontram o vosso médico, confiem nele, entreguem-se a ele, porque senão é muito desgastante estar a ouvir bitites daqui e da acolá. É que não há outra palavra, é que estamos apenas no palpite. Não é? E não é momento para lidar com palpites. Então, então eu até já começo a ficar nervosa. Quando me vem com os naturalismos, não, eu fico louca, louca. Palavra de honra, não é? Portanto, eu acho mesmo muito importante que se estabeleça esse vínculo de confiança entre o paciente e o seu médico e toda a equipa, não é? Pronto, de facto não é apenas o médico, mas ter um rosto visível e ter uma pessoa a quem se pode telefonar e a dizer, comecei a radioterapia e tenho esta mancha no corpo, mandar uma fotografia, ter uma interlocução que me sossegue imediatamente ou não, diz é preciso ir ao hospital ver o que é isso. Isso pode tornar o processo menos menos angustiante, exatamente, era essa a palavra. Leva-nos aqui a outro ponto neste caminho, que tem a ver precisamente com a questão da infertilidade. Em 2011 houve um estudo que saiu que caracterizava a infertilidade em Portugal e que mostrava que que atingia entre 9% a 10% dos casais, Portanto, o que significava, mais ou menos, que 260 mil pessoas tinham este quadro, dos quais 120 mil em idade reprodutora. Bom, estes números têm aumentado. Quando há casos de doença oncológica, e aqui se calhar em camadas mais jovens, que também é uma realidade cada vez mais premente, qual é que é o peso? Lá está, há um diagnóstico de uma doença, temos que
fazer isto, temos que seguir estes procedimentos, conversar, estabelecer uma relação e de repente ainda há mais este fator a pôr em cima da mesa, quando às vezes se calhar ainda nem se pensa nisso, ainda não é um desejo concretizável, ou é uma coisa um bocado como a morte, não é? Que está ali e que como é que como é que estas doenças oncológicas impactam a saúde física, mental dos doentes e da sua rede também, não é? Porque aqui também é rede. Eu acho que é um pouco variável. Primeiro, obviamente, pelo grupo etário em que nós estamos, e felizmente ou infelizmente, mas eu diria neste ponto, felizmente, o cancro é também uma doença, sobretudo de idades mais avançadas, e onde, portanto, a questão da fertilidade não se coloca com a mesma premência, e isso, portanto, logo à partida retira uma parte da equação, mas ainda assim a percepção que existe é que começamos a ter um incremento de incidência, pelo menos aparente, no mínimo, em idades mais jovens, além de que algumas das patologias oncológicas que afetam idades jovens, por si ou pela terapêutica que é realizada, conduzem ou a situações de infertilidade ou a diminuição da fertilidade. E isso é, obviamente, um problema. Mas é curioso, a minha percepção, e pode estar muito errada, eu acho que num primeiro momento não é esse o primeiro pensamento. O primeiro pensamento é o pensamento da sobrevivência, do próprio. Só depois vem a sobrevivência da dinastia. Portanto, numa primeira visão eu vou sobreviver, eu vou conseguir ultrapassar. Acho que as perguntas lidam muito à volta disso. Eu não exerço clínica, portanto eu não tenho um contacto direto com doentes no meu dia-a-dia, mas tenho com pessoas amigas que têm este diagnóstico e que obviamente falam comigo porque querem perceber e ter uma opinião, não sobre a terapêutica, porque eu acho muito importante a questão da confiança em quem nos está a tratar e essa capacidade que nós temos de, ao confiar no outro, sabermos que lhe estamos a entregar ao fim e ao cabo a nossa vida. Isso é a realidade e é isso que confere nobreza à profissão na área da saúde. É o facto de nós termos na nossa mão a vida das pessoas e sermos os fiéis depositários desse bem, que não tem preço. Foi mesmo assim que eu disse. Não sabia. Portanto, Não, sim, mas foi mesmo assim que eu disse à minha médica. Eu entrego-te a minha vida. Pronto, e essa também é a minha visão, que parece assim um pouco romântica, mas não é. É a realidade do nosso dia-a-dia. Mas depois daquele choque inicial, eu acho que só a seguir, quando nós pensamos no nosso plano de vida, é que nos resultam essas questões. Esta pergunta vinha um bocadinho na lógica, por exemplo, um dos cancros mais comuns em homens jovens é o cancro dos testículos. Ora, precisamente. E assim que há um diagnóstico, passado muito pouco tempo, é preciso, se vai haver uma cirurgia, é preciso preservar. Sim, a cirurgia e a própria terapêutica. Bem, primeiro dizer que muitas vezes a própria doença está associada a alterações que condicionam também a diminuição da fertilidade. Há muitos homens que padecem de cancro do testículo, pelos fatores de risco que são inerentes, têm já de si uma diminuição daquilo que podemos chamar a fertilidade. E, portanto, a seguir a terapêutica, que pode ser uma orquidectomia, ou seja, a remoção de um testículo, e a seguir, eventualmente, a quimioterapia, que tem que ser feita em alguns casos, felizmente não em todos, aliás, numa proporção que eu diria cada vez menor, vão condicionar também esse tipo de alteração. Mas volto a dizer, pela idade em que eles muitas vezes surgem, que é no final da adolescência, início da vida adulta, nós temos ali um pico à volta dos 20, 25 anos e temos depois um segundo à volta dos 30, 35, são vistos de maneiras diferentes. Volto a dizer, numa fase inicial eu vou sobreviver, sou uma pessoa tão nova, comecei agora a viver, estou a tremer, vou viver. Naquela altura não julgo que as questões de fertilidade se coloquem dessa maneira, mas se calhar no segundo pico já se começam a colocar porque a pessoa já está noutra fase da vida, potencialmente. Eu acho que no caso das mulheres é talvez um pouco diferente, porque o cancro da mama, ao passo que no homem o cancro do testículo é apesar de tudo uma raridade e atinge estes grupos, os outros cancros que vão, digamos, afetar predominantemente o aparelho genito-urinário já são numa fase mais avançada da vida, em que as questões são às vezes um pouco diferentes. Ao passo que o cancro da mama, o cancro do colo uterino, os tumores do útero, às vezes surgem precisamente em idades onde a fertilidade é um problema.
E hoje em dia, com o adiar que vai ocorrendo em termos geracionais, até das primeiras gravidezes, portanto, as pessoas vão dilatando esse prazo até ter a primeira gravidez por questões profissionais, até por questões de quererem viver os seus planos de vida, ao qual têm, obviamente, todo o direito. Começamos a entrar num campo onde, de facto, esses problemas começam a ser cada vez mais pungentes. Aquilo que eu queria dizer é que, da parte médica e da equipa de saúde, há uma preocupação. E essa preocupação manifesta-se desde logo em colocar essa questão, mesmo quando não é o paciente que a coloca. Portanto, são colocados ao dispor mecanismos, como por exemplo a preservação de gametas para permitir mais tarde uma fertilização in vitro e uma potencial gravidez, portanto isso é algo que está muito presente e que para quem trata estes doentes, quando se explica a terapêutica, quando se explica o potencial curso da doença e aquilo que nós vamos fazer, e isso faz parte da equação e do conjunto de temas que temos que debater abertamente com o doente. Há um nome comum nesta obra, ao Iquas e à Anabela, e a Anabela já falou dele, portanto, a professora Maria de Sousa, a Aurora. E nós não podíamos falar deste nome, ou melhor, não podíamos passar esta conversa sem falar deste nome. Anabela, foi durante o processo de doença, de pandemia, de muita incerteza, que a professora Maria de Sousa faleceu. E eu gostava de perceber que impacto é que isso teve no livro, no quarto do bebê. Bárbara quer que eu chore, não é? Não. Bom, então, a Maria, a professora Maria, inspira a Aurora. É muito importante dizer que este livro é uma autoficção. Há elementos autobiográficos assumidos, mas é uma ficção. Esta personagem Esther é uma parte de mim, mas não sou eu. Assim como a Aurora é inspirada na professora Maria de Sousa, mas não é a professora Maria de Sousa. Isso é o processo da literatura, não é? E eu tinha uma relação... Tive uma relação de amizade, atrevo-me a dizer um grande amor, nos últimos anos de vida dela. E foi um privilégio muito grande tê-la conhecido e levar descomposturas dela que ela dava a toda a gente. E penso muitas vezes nela. Ela, sendo uma cientista, obviamente, e fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, sabia e verbalizava que se o vírus aparecesse na clínica, se ia em menos de um fósforo, não é? E foi isso que aconteceu. É muito curioso porque quando o confinamento começou, ela estava preocupada sobretudo comigo e com um outro ex-aluno que estava em Nova Iorque, porque tinha uma situação ainda de vulnerabilidade que decorria do processo ser muito recente e, portanto, estar imunodeprimida, e no caso dele, porque nos Estados Unidos aquilo não prometia ser bom, como não foi e não continua a ser. Parênteses, o que Trump está a fazer à ciência, ao saber, ao ensino nos Estados Unidos é uma coisa inimaginável. E, portanto, ela estava muito preocupada connosco, não é? E estava genuinamente preocupada connosco, sabendo que seria bastante provável que o vírus aparecesse, não é? E portanto foi uma perda devastadora para mim, e para os tantos amigos dela. Nós fizemos um velório online, ou seja, como era o tempo em que só podiam ir 10 pessoas no máximo aos funerais, não pudemos despedir-nos da nossa amiga. E isso também me fez perceber porque é que nós, enquanto civilização, precisamos de cumprir os ritos do nascimento e da morte. Porque é que a despedida é tão importante? Porque é que os ritos são tão importantes? E por isso, um grupo de amigos, eu acho que éramos mais de 100, passados uns 2 dias, 3 dias, organizámos um Zoom
e todos falámos dela e foi uma conversa, uma partilha que eu acho que nos ajudou a lidar com aquele luto, não é? E por isso foi uma dor um pouco mitigada naquele momento, aquela dor de cortar o fio, não é? Que é sempre aquela que nós temos num primeiro embate com a morte, que é aquela que nós temos nos funerais e nos enterros. Porque depois o luto é um processo também, não é? E há coisas que parece que nunca passam, não é? Há assim uns momentos em que em que vêm mais saudades e pronto. Agora, eu mandei-lhe as primeiras entradas e ela ainda as pôde ler. Isso é uma coisa que me deixa contente. A professora Maria era a professora da Escola Sem Muros, não é? E, portanto, ela Sim. trouxe ao ICBAS uma inovação, uma irreverência muito grande e que é absolutamente reconhecida. O professor Rui Henrique foi estudante dela, foi e é agora regente de cadeiras dela. Como é que era esta mulher cientista que dava rebocadas a toda a gente quando era preciso? Levou muitas descomposturas. Não. Oh! Mas isso é porque eu era seguramente insignificante, porque a todas as pessoas significantes ela dava descomposturas seguramente. Mas é assim, a professora Maria como é que eu havia de dizer? Era um ser luminoso. E digo isto sem qualquer espécie de estar aqui digamos assim, a dourar a pílula, porque, como todas as grandes pessoas, ela era uma pessoa excepcional, tem imensas qualidades e imensos defeitos. E era uma pessoa que ou se amava muito ou se odiava muito, mas não deixava ninguém indiferente. Acho que isto era algo que a definia. E ela vivia muito bem com isso. Não era uma pessoa que tentasse agradar a toda a gente. Eu acho que ela preocupava-se muito em agradar a ela própria e ter a visão daquilo que ela achava que ela devia ser. E de facto não tinha, como nós dizemos em português corrente, papas na língua. O que ela precisava dizer, dizia. E isso, atendendo a que ela teve uma grande vivência em países como o Reino Unido, depois os Estados Unidos, este tipo de mente aberta, direta e frontal, obviamente que chocava diretamente com esta nossa hipocrisia diária com que a nossa cultura assim mais mediterrânica ou aqui ibérica vive, não é? Em que somos assim um pouco mais... como é que eu ia dizer? Um pouco comedidos, um pouco mais escondidos na nossa forma de o dizer. E ela não o era de todo. O que ela era, o que ela dizia, e o que escrevia, escrevia. E nunca deixou de o fazer. E isso é admirável para alguém como ela. Para além da parte científica que todos nós hoje reconhecemos, algumas pessoas se calhar não reconhecem, mas uma parte significativa daquilo que é a nossa visão atual da imunologia deve-se a ela. Eu até tenho, por acaso, uma história muito engraçada sobre isso, se eu tiver tempo de a contar. Mas aquilo que eu vejo, sobretudo nela, mais do que essa visão, é a visão dela como cidadã ativa. Como alguém que olhava para o ensino, sobretudo o ensino universitário, não como ensinar, mas como uma partilha de ideias e um convite ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento cultural, ao desenvolvimento afetivo, ou seja, uma visão de que o ensino superior, universitário, ou seja, qualquer outro, era sobretudo uma forma de crescimento integrado da pessoa. E um exemplo disto muito simples é ela estar numa aula que eu lembro-me muito bem, enquanto ela era regente, e como eu disse, eu tenho o privilégio de ser sucessor dela em unidades curriculares no ICBAS, ela estar numa aula em que se estava a falar já nem sei de quê, e ela que estava a ler um livro que era As Memórias de Thomas Jefferson. E ela sacar de uma citação das Memórias do Thomas Jefferson para contextualizar qualquer coisa que nós estávamos a falar nessa aula. É absolutamente inacreditável. A forma como ela conseguia ler as pessoas, a alma das pessoas, a forma como ela conseguia, em cada momento, saber estar e dizer aquelas palavras certas, às vezes incómodas, era absolutamente notável e era uma lição. Acho que todos nós perdemos, de facto, uma pessoa maravilhosa nesse ponto de vista. Volto a dizer, muito incómoda para algumas pessoas por ser uma daquelas vozes que nós não gostamos de ouvir, mas, ao mesmo tempo, alguém que militantemente nos ensinava que nós somos, acima de tudo, cidadãos
e que, independentemente da nossa profissão, da nossa atividade, nós temos um dever particular para com a sociedade em que vivemos, e é construí-la todos os dias. Sermos solidários na forma como a construímos, cuidarmos dos outros, e ela cuidava de muitas e muitas e muitas pessoas. Ela era extraordinariamente sensível àquilo que as outras pessoas eram e às suas necessidades, o que é absolutamente notável. Uma pessoa com a condição dela, como cientista que era, reconhecidíssima, podia estar num pedestal e não ter qualquer tipo de ligação ao mundo. E ela tinha uma ligação profunda ao mundo. Para os tempos que correm, precisamos de muitas Marias. Mas há não muito é? poucas. A Escola Sem Muros, acho que foi uma das primeiras coisas de que me falou. Ela sentia um orgulho imenso no GABA e nos alunos, e fazia esse acompanhamento próximo das pessoas, tinha essa atenção, quer para as grandes dúvidas, momentos, perguntas, como para os aspectos mais miúdos da vida, e isso era notável. Nós estamos a chegar ao fim, já recebi aqui o aviso, não sem antes perguntar, nestes caminhos da vida e da morte estão sempre lado a lado, onde há morte há esperança, portanto, Anabela, a literatura salva? Eu não sei se a literatura salva, mas ajuda seguramente. Eu gostava ainda de dizer, se tiver tempo, e vou tentar ser breve, que uma coisa que me causou, o livro foi lançado há 2 anos, uma coisa que me causou surpresa e me gratificou foi receber, sobretudo da parte de mulheres, muitas partilhas, porque encontraram no romance uma linguagem sobre o corpo da mulher e sobre o que é ser mulher, que não é tão comum na literatura. E algumas diziam, mas eu tive filhos, mas eu não tive um cancro, e mesmo assim a Esther está a falar do meu corpo. E isto é uma surpresa e gratifica-me, e ao mesmo tempo faz-me interrogar sobre a dificuldade que nós temos, nós na nossa sociedade, se calhar, para repetir as suas palavras, mais escondida e hipócrita, a dificuldade que nós temos em falar do corpo, daquilo que é pura biologia. Seja no homem ou na mulher, mas eu acho que mais ainda na mulher, e aí é porque é toda a nossa tradição machista, séculos de patriarcado, não é? Mas é mesmo inacreditável perceber como ainda se fala tão pouco de menopausa, ainda se estigmatiza as mulheres que não foram mães, ou porque escolheram não ser mães, ou porque não conseguiram ser mães, como se fossem incompletas, não é? Eu fiquei atónita quando no último 8 de março, o Dia da Mulher, o Luís Montenegro disse a mulher, mãe, e eu pensei, mas este correlato não pode ser feito. Não pode ser feito. Essa é apenas uma das dimensões da mulher, não é? Mas, de facto, tudo aquilo que é então para um médico banal, porque é pura matéria viva, continua a ser ou lugar de escárnio, ou escondido. Sim, a própria sexualidade da mulher não se fala, ou seja, é uma coisa que portanto, para mim foi especialmente bom que muitas mulheres me dissessem, eu também sinto isto, este corpo também é o meu. Que bom, o corpo é político. E a literatura dúvida. É uma arma, Sem dúvida. Não há dúvida nenhuma. E chegamos assim ao fim. A medicina e a ciência salvam-nos o corpo, a literatura, a pintura, a arte e todas as suas expressões salvam-nos a alma, mas também nos dão um mundo melhor. Assim, pelo menos, são as nossas expectativas. E é precisamente com esta ideia que nos despedimos deste 4º episódio do Entre Culturas. Não sem antes dizer novamente que foi um enorme privilégio contar com os dois. Muito obrigada por esta conversa. Para a semana voltamos para fechar o ciclo
de um episódio por cada década de ICBAS, e vai ser uma conversa sobre precisamente a sustentabilidade do planeta, dos oceanos e como o teatro pode ser e é um veículo promotor de mudança. Encontramos-nos no próximo Entre Culturas. Até para a semana.